ressoa nos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre de sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e ouvirá. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo, aqui é o irmão Jaime, mais uma vez aproveitando esta rica e abençoada oportunidade, né? Como Deus é bom, Ele tem nos abençoado grandemente. Hoje já é sexta-feira de novo, hein? Agora mesmo é sábado, domingo de novo, quando vê, sexta de novo. Os dias estão sendo abreviados, amém? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que Deus possa estar nos abençoando. E já estamos chegando aí no sexto dia da campanha. Mães de joelhos dobrados e filhos de pé. Quantas coisas nós aprendemos essa semana, né, irmãos? Sobre o joelho, sobre a oração, sobre acreditar, quando ninguém mais acredita, né? Nós acreditamos e oramos, você acredita e ora. Quando eles falam assim, não, você ainda vai insistir com o seu filho, você ainda vai insistir com o seu esposo, mas você ainda vai insistir nesse negócio aí de aposentadoria? Mas você ainda vai insistir nesse negócio de advogado? Você fala assim, não, estou orando, está nas mãos do Senhor. Tá? Às vezes o tempo do homem não é o tempo de Deus, não, meus irmãos. Então a oração pode muito em seus efeitos. Eu lembro aqui, 2014 eu dei entrada na aposentadoria e fiquei recebendo antecipação de tutela até 2018. 2018 foi cortada a aposentadoria, muitas coisas aconteceram, né? Chegando a contar as moedinhas do pão, mas nunca deixei de acreditar. Os outros falavam assim, rapaz, tira essa causa da mão desse advogado, senhor. Isso aí não vai dar nada não, o cara não te liga, o cara não te fala nada, tira daí, põe na mão de outro. Mas a gente, para não ser mal educado, né? Entra no ouvido, sai no outro e continuando em oração. Não, vai ficar lá. Ó. O que vai adiantar eu tirar da mão do homem e pôr na mão do outro homem, sendo que tem que estar na mão de Deus? Em 2019 entrou de novo, recorreu, entrou de novo e confiando, Jaime, vai lá, tira desse advogado, põe no outro. E passaram-se mais 4 anos. Mas está lá ainda, você não tirou ainda? Não, vai ficar lá. Porque Deus está cuidando para mim. Quando viu o telefone toca, sou Jaime, sua aposentadoria saiu. O ano de 2024. Julho de 2024. Aí, se eu tivesse esperado no homem, tivesse na confiança do homem, às vezes eu não teria conseguido, porque ia voltar lá na estaca zero de novo. Por isso que eu falo para você, meu irmão, quando você pôr na mão de Deus e você orar, não tira não.
deixa na mão do Senhor. Já disse aqui algumas vezes, falando assim, ó, às vezes de manhã a situação tá ruim, tá tudo ruim. Você fala assim, não, Senhor, não dou conta mais não, vou pôr na mão do Senhor agora e vou esquecer. Bom, aí vai, esquece, vai trabalhar, vai fazer o que tem que fazer. Aí quando é na hora do almoço, coça a cabeça e fala assim, nossa, mas será que vai dar certo? Aí o que nós fez com essa ação, será que vai dar certo? Nós tirou da mão do Senhor, que já estava lá na mão dele entregue, e pegou para nós de novo, que nós duvidou. Então, meu irmão, aqui o advogado foi só uma ilustração real que aconteceu com o Jaime. Aconteceu comigo. Né? Quantas e quantas pessoas, até alguns que estão ouvindo agora, sabem que chegou a me falar, não, tira desse advogado aí, põe na mão de outro. E eu sabia que eu tinha deixado na mão do Senhor e deixei, eu trabalhei, velho. Estava roubando ninguém, entendeu? Aí vem a cartinha. 36 anos, 10 meses e 15 dias, registrado. Agora mais uns 8 que eu não tinha idade ainda, que trabalhei sem registro, uns gatinhos que eu fiz, já dá bem uns 45 anos, né? Que com 10 eu já comecei, 10 e meio. Meu pai morreu, eu já fui trabalhar, né? Então, é confiar no Senhor. Irmão, sabe, o que tem isso a ver com a palavra? É a oração. É a oração. Você tem que confiar. Mesmo que tudo, a circunstância mostre para você que não vai dar. Você tem que confiar. Fala, não, Senhor, está na sua mão, essa bênção é minha. Não, irmão, não adianta você orar mais não, já morreu. Já mandaram tirar os trem da sala, não. Eu creio, porque o meu Redentor vive. Assim é uma mãe que ora para o seu filho. Ela crê que o seu filho, ainda enquanto ela estiver viva, vai largar das drogas, que a sua filha ou seu filho vai abandonar a prostituição, vai largar de roubar, vai largar de mentir, vai largar de jogar. A pessoa crê. E ela ora e ela crê. Fala, não, eu creio que o Senhor vai livrar ela. Esse dia eu conversando com o senhor que está com problema com álcool, e falei para ele, rapaz, quando você nasceu, mamãe pôs para você, foi leitinho na mamadeira. Não foi bebida alcoólica. Ela passou, foi talquinho para você ficar cheiroso, mas não talquinho para você cheirar. Né? Fala com Jesus para ele te libertar. Ah, irmão Jaime, eu te peço oração para você, se ora, eu oro. Claro que eu oro. Mas se você não der o primeiro passo, a minha oração será em vão. Você tem que querer. Às vezes a pessoa quer ser liberta, mas ela continua comprando, ela continua jogando. Como é que ela vai ser liberta? Então, o pai e a mãe que ora, Deus responde. Deus responde a oração do pai e da mãe que ora. Hoje nós vamos aqui em 1 Samuel, né? Falar de Eucana e sobre as suas duas mulheres, e a oração e o voto de Ana. Uma podia ter filho e a outra era estéril, né? Uma fazia pouco caso da outra porque ela não tinha filhos. Mas ela não desistiu, tá? Houve um homem de Ramataim, Zurim, da região montanhosa de Efraim, com o nome de Eucana, filho de Jeroão, filho de filho de Tubi, filho de Zufi, Efranita. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra chamava Penina. Penina tinha filhos, mas Ana, porém, era estéril.
E por essa mulher ser estéril, meus irmãos, ela pagou um preço muito alto, né? Porque a mulher que não dava filhos era considerada impura, amaldiçoada, porque ela tinha que dar filhos ao seu esposo. E todos os anos, todos esses anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló, onde Ofni e Pinéias e 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava. Mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril, Penina, sua rival, a provocava excessivamente. Fazia graça com a cara dela para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. E isso acontecia anos após anos. Anos após anos, aquela mulher estava sofrendo, porque a rival dava filhos ao esposo e ela era estéril. Mas ela não desistiu. E todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? É porque. E por que não quer comer? Por esta razão, por que está tão triste? Sem eu não sou melhor para você do que os filhos, do que 10 filhos? Então ele estava tentando ali acalmar ela, falou assim: não, preocupa não, eu não sou melhor para você, mais do que 10 filhos. Mas Ana não desanimou, não, meus irmãos. O poder da oração. A oração de Ana e o voto. Certa vez, após terem corrido, comido e bebido em Siló, Ana se levantou e, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da sua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Olha só, meus irmãos, o quanto que essa mulher sofreu, o quanto que essa mulher foi humilhada, mas um dia ela resolveu orar. Falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser criado aqui no templo. Esse filho vai ser seu, é para te servir, né? Por isso a campanha Mães de Joelhos Dobrados, Filhos de Pé. Quantas mães, no caso de Ana, que ora não pedindo para ter filhos, mas que ora pedindo para que o Senhor salve seus filhos, para que o Senhor tire seus filhos da perdição, tire seus filhos do engano, da mentira, da prisão. Porque tamanha prisão e aflição as pessoas passam nesse mundo. Às vezes elas estão tão presas que elas não sabem por que estão presas. Estão presas sem algemas, estão presas espiritual no cérebro ali, ó. Não consegue concentrar, não consegue trabalhar, não consegue andar, não consegue nada. Por quê? É uma prisão espiritual demoníaca que tem aprendido muita gente. E aqueles ainda que não conseguem
tamanha aflição, ainda faz uma besteira pior ainda. Acabam tirando a própria vida. Ao invés de buscar o Senhor, ao invés de orar ao Senhor, acabam tirando a própria vida. Ana não. Ana orou ao Senhor. E quando Ana orou ao Senhor, o Senhor ouviu. E assim é a nossa campanha, mães que oram. Mães que oram. Amém, meus irmãos? E o Senhor dos Exércitos, de fato, olhares para a aflição da tua serva? Qual que é a sua aflição? Fale com o Senhor. Lembra-te de mim e não te esqueça da sua serva. E lhe deste um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor. Todos os dias da sua vida, tá vendo? Ela orou ao Senhor e fez um propósito com o Senhor. Quantas vezes você orou ao Senhor para salvar seu casamento, seu trabalho, para tirar você dessa prisão? Não, irmão, já é mais fácil eu ir ali e pagar um serviço rapidinho ali e resolve, tá bom. Você vai lá, você paga esse serviço rapidinho e o demônio só muda de lugar. Ele só vai sair se o Filho do Homem vos libertar. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E nós continuamos aqui a nossa leitura aqui em 1 Samuel, aqui no versos 12, e a Bíblia nos diz: Ana continuava a oração diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito e não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você derramou a sua alma diante do Senhor? Só clamar é muito fácil, né? Clama de tudo, 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 tudo. Se o sol está quente, clama. Se está chovendo, clama. Se troca o governo, clama. Está na igreja, clama. Sai da igreja, clama. Sai do serviço, torna a clamar. Por que você não vai orar? Deixa de clamar, vai orar. Deixa de ser reclamão, reclamona, vai orar. Por isso Ana foi abençoada. Ela não desistiu da sua bênção. Derramando a minha alma diante do Senhor, não pense que esta sua serva é ímpia. Ela não é ímpia não, ela é serva do Senhor. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha angústia e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Meu irmão, minha irmã, continue, continue buscando ao Senhor, continue acreditando na misericórdia do Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, meus irmãos, vamos continuar buscando ao Senhor, orando ao Senhor. Por isso que as mães que oram, essa aqui
estava orando para um filho que nem no ventre ainda não estava, ela não podia. Mas ela estava acreditando que aquele pedido de oração podia transformar-se num filho, e um filho abençoado. Agora, você que o filho já está aí, que o filho está dando trabalho, não desista não. Vou contar aqui mais um, hein? Viu, irmão Jaime? Estava trabalhando lá em Brasília, né? Mas sempre, ó, irmão Jaime, Deus me deu muitas coisas assim para me estar falando para vocês. Ah, um homem lá em Brasília trabalhava comigo, falou assim, Jaime, tem um filho lá que falou que é um nome ruim, né? É pior do que aquele nome ruim falou, né? Falei, rapaz, vem cá. Parei um pouquinho do serviço lá, né? Porque na obra eu sempre fui encarregado, sempre fui pai, sempre fui amigo, né? Conselheiro, graças a Deus. Isso nunca me diminuiu, sabe? Nunca me diminuiu. Deus sempre pôs pessoas problemáticas para trabalhar comigo, no meu caminho, assim, ó. Para me falar para ela que Jesus ama ela, para me falar para ela que a vida dela tem jeito, para me falar para ela que a prostituição não compensa, a bebedice não compensa, o roubo não compensa, a mentira não compensa, a droga não compensa, sempre o Senhor pôs. E muitos deles, tem uns que são até pregadores hoje, hein? Por ouvir a palavra desse humilde servo que Deus usou a boca dele. Então é assim, meus irmãos. E ele falou assim, não, aquele meu filho falou que ele não me fez. Falei assim, ó, quanto mais você amaldiçoar seu filho, mais ele vai ser amaldiçoado. Faz isso não. Abençoa a vida dele. Mas não tem jeito, ele é assim, assim, assado. Abençoa a vida do seu filho. Tem muita gente que xinga os filhos de cada nome, manda os filhos para cada lugar, amaldiçoa o filho até do ventre. Aí quer que o filho seja abençoado. Nós temos que orar. Tá difícil? Tá, Senhor, tenha misericórdia, eu não estou conseguindo não. Me ajuda, né? Me ajuda, ó Deus. Assim que ele tem que fazer, orar ao Senhor. E passou uns 2 anos que eu fiquei sem ver esse homem depois, acabou a obra e aí as pessoas eram dispensadas. E nós no aniversário chega lá esse cidadão, sentado na mesa, tá eu, minha esposa, meus filhos, ele com a esposa dele. Aí ele foi contar, trabalhei com esse irmão aqui, lá em tal lugar. Sabe aquele filho nosso hoje que está com a bênção? Ele me ensinou o remédio. Não amaldiçoar o filho, apenas abençoar. Falou lá na mesa do aniversário, né? E muitas outras coisas, irmãos, que eu tenho para contar em obras, senão não vai dar nem um prazo aqui, tá? Mas louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Tudo é oração. Deus sempre pôs pessoas problemáticas para trabalhar comigo, tá? E a maioria deles, vixe, estão no caminho do Senhor. Teve um, só mais essa aqui só, que eu lembrei agora. Ele trabalha com um rapaz lá em São Paulo, ele era São Paulino, flamenguista, flamenguista. E todo domingo eu ia no culto, eu morava lá, na freguesia do Ó, tinha uma igreja bem lá assim, perto do Corguinho, né? Na freguesia ali, atrás um pouquinho da onde é a, o barracão da Gavião ali, atrás um pouquinho. Aí, vamos para a igreja, fulano? Não, não, já irmão, aqui ó, não trouxe roupa não, só tem um short e a camisa do Flamengo. Bom, ué. Falei, tá, você me paga. Se eu tiver roupa, você vai? Se eu tivesse, eu ia, ué. Bom, ué. Nós vestíamos o mesmo número, mais ou menos assim. A lavadeira passou, mandei lavar as roupas que estavam lá no alojamento, a roupa de passear. E umas 6h30 no domingo próximo, tá? Umas 6h30 no domingo próximo, falei assim, ô, meu amigo, vamos para a igreja? Ele falou assim, ó, já irmão, eu já te falei que
Joguei no colo dele a calça, a camisa e a meia. Aqui, ó. Não é por causa de roupa, não. Você vai para a igreja hoje. Aí ele foi para a igreja nesse culto, tá? Aí depois, nós ficou lá mais uns 2 meses nessa obra. A minha esposa foi passear nessa casa lá que eu estava lá em São Paulo, que eu fiquei 2 meses sem vir, eu mandei levar ela para lá. Os engenheiros não estavam, ficou o final de semana comigo. O Rodrigo estava. E esse menino passou um tempo, aí não firmou. Aí vim para Passos, congregando na igreja. Tá ele lá hoje ele é pastor da igreja. Aquele menino que não queria ir, que estava com a camisa do Flamengo, hoje é pastor da igreja. Pai de família, tem esposa, tem filhos, né? E é isso aí que eu quero contar. O quanto Deus é bom. Então, às vezes, você fala assim, não vou falar com aquele cara ali, não. Vai lá o jeito dele. Ele não vai aceitar, não, mas é porque você não falou para ele que Jesus ama ele, né? E eu ainda disse para ele, eu não fui ainda não. Falei, eu quero ir lá na sua igreja, que você congrega, e quero contar esse testemunho lá. Ninguém sabe, só eu e ele e Deus que sabe dessa passagem. Capaz que nem a esposa dele não sabe. Eu quero ir lá, quero dar esse testemunho lá na igreja. Nós vai chorar, nós vai cantar, nós vai louvar, nós vai orar, porque vai ser grande aquele dia. Tá? E realmente é um homem de Deus. Você vê que realmente converteu. Né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E isso é oração. Então, quando você for orar, não esquece de orar para o pastor Jaime, não, para o irmão Jaime, para o Jaimão, não. O pastor Jaime também passa aflição. O pastor Jaime também tem família, né? Esquece de orar para ele também, não. Tá bom? E assim, Deus sempre põe pessoas problemáticas no meu caminho. Tá? E eu já sei por quê. É para que eles possam ouvir a mensagem e possam ser libertos. Tem uns que é mais difícil um pouquinho, tá? Mas o que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. E Ana orou, orou. Então ele disse, vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos olhos do Senhor. Então, ela seguiu seu caminho, comeu algumas coisas e o seu semblante não era mais triste. Né? Amém? E amanhã nós vamos ver o que aconteceu com Ana, para nós terminar. Tá? Só quero te adiantar, Deus concedeu um filho para Ana. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nunca deixe de orar para o seu filho, para o seu esposo, para o seu vizinho, principalmente para o seu pastor, porque passa luta, hein? Você tem orado para o seu pastor ou só criticado? Ora para ele, né? Quando você estava lá naquele lamaçal lá, quem foi te visitar? Quem foi orar por você? Quem acompanhou sua trajetória? Esqueça de orar para ele não, tá? O inimigo sempre tenta pôr divisão no povo de Deus, mas nunca deixe de orar para o seu pastor e ajudar nas coisas que você puder, que nada irá te faltar. Amém? Maravilhoso Deus e bendito Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que existe. Papai querido, Deus amado, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, a qual o pastor já me trouxe nesta noite, a qual, Pai amado, a campanha é mãe de joelho, filho de pé. Pai querido, Deus amado, nos ajuda cada dia. Buscar, Senhor, a tua presença, orar pelos nossos familiares, pelos nossos filhos. Que o Senhor, meu Pai,
Venha nos dê sabedoria para lidar com cada um. O Senhor sabe que cada um dos nossos filhos pensa, cada um pensa diferente, cada um quer uma coisa, mas o Senhor é o dono da vida, é dono de tudo, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. E eu te entrego meus filhos, meu filho, minhas filhas nas tuas mãos. Te entrego os filhos do teu servo e das tuas servas nas tuas mãos, que o Senhor venha trazer cada um deles para a tua presença, para que nós possamos abrir a nossa boca e falar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai de amor, Pai querido, Deus Santo, abençoa, Pai, as nossas vidas, cada dia com a tua palavra. Abençoa o teu servo, pastor Jaime, que todo dia ele está trazendo a mensagem da tua palavra, que o Senhor continue dando ele sabedoria do alto céu, porque só o Senhor pode capacitar cada um de nós para fazer aquilo que o Senhor nos manda. Pai de amor, Deus querido, Deus santo, a qual o Senhor usou o teu servo falando sobre Ana, Pai amado, a qual buscava o Senhor. Aleluia, Jesus chorando ali, ela estava atormentada, ela estava triste, a alma dela estava abatida, mas o Senhor, ó Deus, ouviu o clamor dela, ouviu a petição dela, Pai amado, e o Senhor deu Samuel. Pai, não é diferente nas nossas vidas, nós clamamos, Pai amado, pela libertação dos nossos filhos, pela libertação do esposo, que o Senhor venha repreender, Pai, todo o mal. Deus querido, Deus santo, aquele Pai amado, aqueles familiares que estão em vício, que o Senhor possa libertar, Pai amado, que eles venham te conhecer, porque a palavra do Senhor fala, se o Pai o libertar, verdadeiramente sereis livre. Que cada um seja livre, Pai, dos vícios, das drogas, da mentira, da falsidade, da prostituição, da bebedice, do cigarro, de tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Que cada um seja liberto para a glória do Teu nome. E eu creio e confio no Senhor, que cada um dos teus servos também, tua serva, confia em Ti, ó Deus, que o Senhor é Deus que liberta, no tempo, na hora do Senhor, porque o Senhor pode. Quantas pessoas o Senhor não já libertou, não já transformou, tirou do lixo e colocou no luxo. Eu creio na vitória, eu creio no Senhor, porque para Ti, Senhor, nada é impossível, porque o Senhor pode todas as coisas. E eu te agradeço, ó Deus, por esta campanha, esse 6º dia da campanha, que o Senhor continua capacitando o teu servo, continua usando os teus servos para a glória do teu nome. Eu te peço, ó Deus, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez entrando aqui no grupo Meninas dos Olhos de Deus, 6º dia da campanha, oh glória, quase terminando. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, pela vida do pastor Jaime, pela palavra que ele trouxe, agradecer a irmã Joana, que nos acompanhou no piano, e também aqueles levando em oração. Louvado seja Deus, em agradecimento a Deus por mais uma campanha quase encerrada. Glória a Deus, que Deus possa abençoar a cada uma das meninas dos olhos de Deus, cada um dos participantes do grupo. Que Deus abençoe também os nossos internautas que têm nos acompanhado aqui no canal do YouTube. Vídeos para a sua edificação. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos por esses trabalhos que estão me ajudando a fazer. Sem vocês, nada eu faria. Mas com a ajuda de Deus e a de vocês, eu estou aqui mais uma vez trazendo o 6º dia da campanha Mães de Joelhos e Filhos em Pé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é bom.